fui uma criança cega, que tinha um desejo ardente de ir para a escola e não tinha como. A gente fala aqui, gente, mas aqui a gente fala de tudo um pouquinho, viu, Marlene? A gente vai falar agora um pouquinho da sua história. Gente, a Marlene, ela nasceu na zona rural em Pedregulho, né, Marlene? E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi todo o seu processo mesmo da família, porque é você e mais duas irmãs, né? E vocês três nasceram já com a deficiência visual, né? Sim, eu sou. Era na roça, eu sou a primeira filha. Os meus pais eram muito jovens, tinham 18 anos. Quase que não estavam preparados para serem pais, né? Por serem tão jovens. E principalmente, claro, não tinham conhecido ainda uma criança, uma pessoa cega. Então, eu sou a primeira filha. 1 ano e 19 dias veio minha irmã e logo em seguida veio a outra. Então nós parecíamos trigêmeas, mas foi uma vida, graças a Deus, Nasceu uma pertinho da outra. muito pertinho. Minha irmã Já é foi tudo de uma vez. 1 ano e 19 dias, minha irmã é só mais nova do que eu. Mas foi assim uma infância muito bonita, cheia de descobertas. E eu imagino assim, a gente está falando de pais muito novos, né? Porque 18 anos. Naquela época se tinham filhos muito Sim, novos, né? A sim. minha mãe me teve, você tem ideia, com 16 anos. Sim, E o meu pai tinha 18. Então, ou seja, a sua mãe com 18 anos também era muito nova muito. e teve você como primeira filha. Eu imagino que até por vir todas na sequência, né, muito perto uma da outra, é, sua mãe e seu pai tiveram que amadurecer muito naquela época, até para se preparar para a própria educação mesmo, para dar o melhor deles, né, para vocês três filhas, né? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos o apoio muito grande dos nossos avós paternos, que foram assim, fizeram uma diferença incrível ajudando a mamãe, porque eu nasci prematura na zona rural. Naquela época era família muito simples, então não teve pré-natal, não teve nada, né? Então, quando eu nasci, não tinha incubadora. E foi muita coisa, teve que ser improvisado para que eu pudesse sobreviver. E foi uma coisa assim incrível, né? Até naquele momento, eu sei que tem muita gente que nem acredita, mas a minha avó me consagrou para Deus, para Nossa Senhora, pediu a Deus que desse a graça da primeira neta dela sobreviver. E foi assim, desde o começo, com muito carinho, com muito amor. Eles acreditaram muito. E sempre os meus pais, eu ouvi muitas vezes eles falarem que eles acreditavam que nós éramos um presente, uma bênção, porque Deus tinha confiado para eles. Porque muitas vezes eles era perguntado, né, se eles, como que eles sentiam tendo 3 filhas cegas e mais ninguém na família. Então eles falaram que eles se sentiam escolhidos para serem nossos pais. Tá. E você morou em zona rural até com quantos anos? Até os 10 anos de idade. E olha, foi um período assim que marcou de maneira muito singular a minha vida. Depois, muito mais tarde, fui fazer psicologia, pude compreender que, de fato, né, Freud fala que a criança é o pai do adulto. E eu sempre era um pouco danada. Comecei a andar muito cedo, Menina de sítio, de fazenda, não é? fazia muita arte, subia em Nossa. árvore, fazia Você tem, coisas. você tem aqueles remendo na perna, por exemplo, assim, de Nossa! ponto, que a mãe levava e você ia apanhando pro hospital, porque eu Não, tenho um monte. esses não, porque lá na roça eu tinha que arrumar uns outros jeitos, mas Você graças não a Deus, caía, machucava, Marlene? Porque eu sou toda remendada, ainda apanhava por cima porque eu fazia arte, porque eu morei até 7 anos em fazenda, assim, em sítio. Meu pai era administrador de uma fazenda. Então eu cresci assim, que eu acredito que você também, que eu quero que você me conte um pouco, mas pé na terra, no barro, no meio de chiqueiro de porco. Eu sou bem assim. tudo mais ou menos igual. É, eu tinha muito amizade com os animais, gostava muito de conversar com eles. Eu pensava que eles entendiam tudo.
Então eu tinha amizade, assim, com o gado mesmo. Eu levantava 5:30 da manhã, eu ia correndo atrás do meu avô, ia pro curral junto para tirar o leite. E o lindo de tudo isso é que no momento que os meus primos, porque lá no sítio tinham muitas casas próximas. Naquela época isso era meio que comum. Era tipo colônia, não é? Que a gente Isso, falava, as era. casinhas, né? E quando os meus primos iam para a escola, eu queria ir, eu ficava desesperada. E falava para a vovó, me dá um jeito, eu tenho que ir para a escola, eu também tenho que aprender. E a minha avó teve uma sabedoria de uma pessoa semi-analfabeta. Todos os dias ela ficava, coitada, arrumava uma história. Um dia ela ia me ensinar a fazer queijo, outro dia doce de laranja. E esses conhecimentos, eles são tão importantes para mim até hoje, né? Mas ela foi assim demais, né? Então, quando os meus primos voltavam da escola, eu tinha como partilhar o que que eu tinha feito, subia em árvore. Foi uma vida assim, muito saudável para para uma criança cega. Eu tive uma infância muito saudável. Mas eu acredito que assim, a zona rural, ela te proporcionou essa liberdade maior, né? Até mesmo por conta de você ter essa liberdade de ir e vir. Então, por exemplo, de questão, igual você comentou, de subir em árvores, de andar mais, vamos dizer. Andar Coisas que às vezes na mais, tirar o cidade seria leite, um né? pouquinho mais difícil, né? Foi assim incrível. Quando chegavam os meus primos da cidade para passar férias, aqueles molengas que tinha medo de Ai, passar eu na fazia a mesma pinguela. Não coisa. sei se você sabe o que é pinguela, mas eu passava muito rápido na pinguela, não tinha medo de entrar no meio do gado para tirar o leite. Eles ficavam lá esperando do outro lado, Tudo né? com nojinho, né? É, Ih, eu sei bem essa e história. medo que só, né? E eu já andava de cavalo muito cedo mesmo. Meu avô foi muito especial, eu tive sorte. O meu primo Rubinho ganhou um cavalo do meu tio. Aí eu falei, vovô, eu nunca vou poder ter um cavalo, porque sou mulher, não enxergo. O vovô falou, pode sim, só me dá um tempo. Tem que conseguir um mansinho e pequenino para você. E ele me deu um cavalo. Sabe que eu aprendi a andar sozinha? E incrível. Eu sei que quase que para quem está nos vendo pode não acreditar, mas o cavalo, ele aprendeu que eu não enxergava, porque ele andava e não ia em lugares que eu ia bater o rosto nas folhas. Era incrível, eu sabia cavalgar sozinha, então isso fez-me um bem. Hoje eu vejo essa luta, as pessoas indo para a ecoterapia, o quanto isso faz bem. Ai, que delícia! Eu tinha isso e não sabia. É, Tive isso e não eu ia te sabia. falar exatamente isso, porque eu tenho um irmão que é autista. E um dos trabalhos de desenvolvimento com ele é a ecoterapia, o tanto que ajudou demais ele nessa questão Do do equilíbrio. equilíbrio, da segurança que o cavalo passa para a pessoa que está em cima, que está andando ali com ele, né? E passa, passa mesmo. Marlene, então a gente pode dizer que você teve uma infância normal de uma criança de pé no chão, na zona rural e fez tudo que tinha direito. Até que aconteceu um fato que foi assim muito marcante na minha vida. Mas aí depois, graças a Deus, A eu gente continuo. pode falar desse fato? Posso. Quando eu tinha 4 anos e meio, porque até então, para mim só existia felicidade. Eu não sabia que existia outra coisa na vida que não fosse felicidade. A minha avó, que cuidava de mim, ficou gravemente enferma e foi internada em Rifaina. É uma cidade lá perto, Próximo, né? próxima também. E aí eu sofri muito. Eu vi que a vida não era só do jeito que eu tinha pensado. E eu tive que fazer uma releitura. Foi um processo longo, mas quando ela voltou para casa, eu falei para ela: vovó, se você tivesse morrido, o que ia ser de mim? Ah, aquele dia foi um dos mais bonitos. Ela me ensinou, naquele momento, sem cultura nenhuma, ela falou-me a passagem de João 9, quando perguntam para Jesus por que do cego de nascença, se seria um erro dos seus antepassados ou dos seus pais. E Jesus fala que é para que o Pai seja glorificado.
Aí eu falei, vovó, me fala a verdade. Você acredita que eu sou uma criança cega para a glória de Deus? Ela falou, sim, filha, você é. E eu tomei posse de maneira muito especial sempre, de que não enxergar é um presente, é uma bênção de Deus. Que eu tive essa possibilidade de vir assim no mundo para dar certo.